Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, hoje nesse sábado, né, dia 25 de outubro, se não me engano, me parece que hoje a gente celebra o dia de São Frei Galvão aí no Brasil, né? Então, hoje, ao celebrar também o dia de São Frei Galvão, a gente recorda como ele tinha um amor e um cuidado com a palavra de Deus, né? Porque diz a tradição que as pílulas que ele distribuía eram trechos da palavra de Deus, que ele enrolava nos papeizinhos e dava para as pessoas. Então, a palavra de Deus, associada com a fé, tinha o poder de curar, porque muitas pessoas foram curadas pelas pílulas de Frei Galvão. Mas que, na verdade, o conteúdo dessas pílulas era a palavra de Deus. As pessoas estavam consumindo a palavra de Deus. Então, alimentar-se da palavra de Deus é também muito importante para nós, porque vai nos curar. Em primeiro lugar, nos curar fisicamente. Em primeiro lugar, nos curar espiritualmente das situações de pecado, da vida indigna, da distância de Deus. E depois vai curar também a gente de tudo aquilo que é necessário, que está dentro de nós, que muitas vezes não condiz. E vai curar fisicamente também, assim como tem o testemunho de São Frei Galvão. Bem, a palavra de Deus vai dizer para nós hoje na primeira carta de São Paulo aos Romanos, vai dizer que nós não temos mais uma culpa que pesa sobre nós, porque o sacrifício de Jesus apagou toda a culpa que tinha sobre nós. Então, o jugo que pesava nos nossos ombros foi retirado e a culpa foi apagada. Então, se nós nos arrependermos dos pecados e voltarmos para Deus, não há mais culpa. Às vezes, somos nós que, por falta de experiência de amor e com a misericórdia, a gente continua se condenando. Mas eu queria deixar muito claro para você que toda condenação... o telefone da secretária, a secretária já chegou. Queria deixar claro para você que toda condenação, ela não é de Deus. Porque Deus não condena, não acusa, não recrimina, não rechaça, né? Não afasta ninguém. Então, condenação ou são tentações do inimigo tentando nos fazer permanecer nessa situação, ou nós mesmos que estamos nos sabotando, sabe? Pelos pensamentos, pelas coisas que trazemos de cada um de nós. Mas o Senhor, Ele não nos condena. Por quê? Porque Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Se Ele tivesse a intenção de nos condenar, por que Ele ia enviar o Seu Filho para nos salvar? Se Ele tivesse a intenção de nos deixar, de nos abandonar, para que Ele ia perder tempo enviando o Seu Filho, fazendo Jesus sofrer na cruz por cada um de nós? Então, entende como não é condizente a gente pensar que Deus nos condena, que não tem... Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, Jesus, então, como eu já estava dizendo, Deus enviou o Seu Filho para pagar a dívida. Por quê? Porque Ele assumiu a natureza humana para morrer como homem e não ter salário para pagar a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos nós, pela morte, éramos condenados eternamente, porque tínhamos que pagar esse salário do pecado que cometemos. Como Jesus morreu sem ter pecado, então ele não tinha matéria para dar a morte. Então a morte ficou sem ter nada. E aí ela ficou com fome, ficou sem paga. E aí ele destrói assim a morte, porque ele não paga a ela. Ele não dá nada em retribuição a ela. E ela, sem retribuição, ela morre. Então Jesus pagou a dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Então, vê como não tem cabimento? Ele pagou a dívida para depois nos condenar? Ele pagou a dívida para depois jogar na nossa cara? Não, porque Ele não é homem como cada um de nós, que jogamos na cara, que acusamos, que apontamos o dedo. Esse não é Deus. Ele se fez homem, mas Ele não tem atitudes humanas. Ele não tem atitudes dos homens como a gente está acostumado. Também, nós vamos ver também que a primeira leitura fala que existe um conflito, duas opções para nós: viver na carne, viver dos meus impulsos, da minha vontade, do meu desejo, do meu querer, do meu gosto, que vai me levar à morte como condenação eterna, ou viver no Espírito, que é onde eu vou encontrar a paz. Porque quem vive no Espírito vive uma vida conforme Deus, então vai encontrar a Deus, que é a verdadeira paz.
A paz, na verdade, é uma angústia interior. A paz, na verdade, é um aquietar do interior que está angustiado buscando a Deus. Nosso interior, ele está constantemente buscando a Deus. A minha alma tem sede de Deus, né? Como o Salmo. Então, quando eu não sacio essa sede, eu fico inquieto. Mas quando eu estou em Deus, eu encontro a minha paz. Então, a verdadeira paz é estar em Deus. É viver uma vida no Espírito, em santidade, caminhando para o Senhor. Tá? E aí nós vamos ver que os desejos da carne, eles conduzem à morte, né? Como a primeira leitura vai dizer. Então, ou seja, o pecado, ele leva à morte, leva à condenação eterna, leva a carregar pesos e fardos. E a vida no Espírito nos garante a paz, nos garante a presença de Deus, nos garante o sustento de Deus. E o Evangelho vai falar para nós que a gente precisa se converter, tá? É muito importante a gente se converter para que a gente não tenha a condenação eterna. Se eu não me converto, não mudo de vida, não começo a mudar o que eu faço hoje, fazer diferente, buscar ser melhor, diminuir a quantidade de pecados, entregar mais as coisas, entregar mais para Deus, eu corro o risco da condenação eterna. Só que também o Evangelho, a parábola que Nosso Senhor vai contar, ela dá uma certa esperança para a gente. Porque por essa parábola a gente vai ver que ainda há tempo. Ainda há tempo. E nós temos que aproveitar esse tempo, porque ele diz, vou dar mais 1 ano, mas se não der fruto, eu vou cortar e vou jogar no fogo. Então, ou seja, Deus, pela sua misericórdia, está nos dando tempo. Tempo para se converter, tempo para mudar, tempo para ser melhor, tempo para fazer diferente. Então a gente precisa aproveitar esse tempo para a nossa conversão. Não podemos continuar vivendo da mesma maneira, de qualquer jeito. Temos que aproveitar o tempo que o Senhor nos dá. Por quê? Porque depois que esse tempo passar, só vai haver cortar e queimar. Só vai haver o reino da justiça, onde ele vai julgar os vivos e os mortos. Então agora eu tenho que aproveitar a oportunidade que eu tenho. Hoje eu tenho que aproveitar a oportunidade para ser mais de Deus. Hoje eu tenho que aproveitar a oportunidade para evangelizar e para anunciar, para amar quem eu não estou amando, para me reconciliar com quem eu não me reconciliei, para ajudar e estender a mão para quem eu ainda não estendi. Então é agora o tempo que a gente precisa buscar. Então vamos pedir essa graça ao Senhor, né? Se você quiser, você fecha um pouquinho os seus olhos e peça ao Senhor a graça Senhor, dai-nos a graça de aproveitar o tempo que temos, Senhor. Não nos deixe perder tempo no dia de hoje com desculpas, com desvios, com dissimulações. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida somente na carne, somente por impulsos humanos. Não nos deixe viver, Senhor, como pessoas que não têm sentido no amanhã. Mas te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos encha nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no horário que você estiver escutando. Nos encha nesse momento, Senhor, para que, cheios de Ti, vivamos uma vida no Espírito, encontremos a verdadeira paz. Senhor, nós não queremos carregar também culpas nos nossos ombros. Quantas pessoas, Senhor, que nos assistem, que carregam culpas, que se sentem culpadas pelos pecados e que se condenam pelos pecados que cometeram, até mesmo por pecados que já se confessaram. Mas eu te peço, Senhor Jesus, tira todo o jugo, Senhor, assim como Tu fizeste com os Teus profetas. Tira o jugo do ombro, Senhor, essa canga dos ombros e quebra, Senhor. Quebra todo o jugo de condenação que ainda permanece nos nossos ombros de pecados já confessados, para que integralmente, Senhor, nos sentindo integralmente na Tua presença e perdoados, possamos caminhar, Senhor, caminhar para frente ao Teu encontro. Não deixa, Senhor, que esses resquícios de pecado, que condenações pesando sobre nós nos façam desanimar, nos façam fraquejar ou desviar o olhar, mas que purificados, Senhor, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, verdadeiramente arrependidos, Senhor, que o Teu Espírito também nos conduza a um verdadeiro arrependimento, o arrependimento que abre a porta para a conversão, que abre a porta para a mudança de vida, que abre a porta para o novo, que abre a porta para que algo de diferente e espetacular aconteça em cada um de nós. E nós te pedimos, Senhor, cumpre, realiza o Teu querer em cada um de nós. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo de amor e faz a Tua vontade se realizar em nós, como perdoados e que buscam a santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.